Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Horizonte Agrocast. Projeto esse que começou em 19 de janeiro de 2025, portanto, completando 1 ano e 6 meses, e muito nos honra a gente poder trocar ideia e ampliar o horizonte de quem assiste e nos escuta. Olá, amigos do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast. Esse é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques e falo da cidade de Itaqui, nesse episódio que é de número 66. Gostaria também de cumprimentar o nosso convidado, Eduardo Azevedo, com quem vamos falar sobre como dobrar a produção de carne sem comprar mais terra. Como é que tá, Dudu? Tudo bem, cara? Tranquilo? Um prazer te receber aqui. Os podcasts, né, eles vêm nos ajudando muito a conseguir distribuir a informação, né, de maneira mais democrática. A gente consegue levar essa informação de qualidade para muitas pessoas e fico muito honrado de estar aqui junto contigo, Pedro, amigo de longa data e também aonde muitos profissionais que eu me espelho já tiveram aqui, então uma honra para mim. Bom, seguindo, né, antes de começar o episódio número 66 do Horizonte Agrocast, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros, que são eles: Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuárias, veterinária, pet e agrícola, para os 3 estados do sul. O Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD, Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marquesinal, da solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira às 19 horas, da Pecuária PRM, Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas de IPTV. Além disso, não se esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram, @pecuariaprm no YouTube e o Horizonte Agrocast no TikTok. Bom, antes de a gente começar e passar a bola para o Eduardo, Eduardo Vaz Torres de Azevedo, ele é engenheiro agrônomo, formado na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formação diversificada complementar com ênfase em plantas de lavoura, pós-graduação em gestão do agronegócio na Escola Superior de Marketing, ESPM, e atualmente ele é engenheiro agrônomo na empresa PPGW, né? Uma empresa especializada em sementes de forrageiras, e ele é responsável pelo desenvolvimento técnico e comercial de sementes de pastagem, através de palestras, dias de campo, para técnicos e produtores rurais, projetos de integração lavoura-pecuária e no posicionamento das cultivares deste grupo. Além disso, ele também foi integrante do Nespro, exemplo deste apresentador que vos fala, então é uma grande honra poder estar conversando com um amigo. Dudu, para quem não te conhece, conta um pouco a tua trajetória aí, desde a graduação, o porquê que tu foi para agronomia, e aí a gente conversa com tranquilidade sobre a tua trajetória até a gente chegar com a tua história na PPGW, e aí sim a gente aprofundar o tema,
que é a intensificação de pastagens. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença e conte a sua história aí para a gente poder conhecer melhor o Dudu. Tá bem, obrigado, Pedro. Bom, eu sou natural de Palmares do Sul, né, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Sou filho de produtor, então a família vem há algumas gerações já na produção pecuária e agrícola, né? Palmares é uma região arrozeira, né, na planície costeira externa, então sempre tive dentro da produção, né? Vivi até os 17 anos na propriedade, então esse contato sempre muito direto. E a minha mãe é de Quaraí, então eu vivi sempre entre Palmares e algumas idas para Quaraí, nesse meio rural, e então sempre tive essa vocação. Gostei sempre dos sistemas produtivos, né? Arroz era algo que eu estava muito inserido, mas a pecuária sempre me chamou mais atenção. Eu sempre gostei muito da parte de produção pecuária. E entrando na agronomia, eu entrei na agronomia em 2010, e no terceiro semestre eu conheci o professor Júlio e tive a oportunidade de ingressar no Nespro como bolsista de iniciação científica, e lá eu fiquei até o final da graduação. E nesse tempo, dentro da agronomia e dentro do Nespro, eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, né, e muitos profissionais na cadeia da carne, né, e na produção pecuária. Então, dentro disso, acabei, né, indo com foco na produção pecuária. Então, né, tive oportunidade de andar muito com Pedro, com Silvio Menegassi, né, que faleceu até, acredito, foi esse ano, eu acho, o Leonardo Canelas também, da Ganado, também é um parceiro, então, e o professor Júlio, obviamente. Mas eu andei muito, né, andei bastante pelo estado, conhecendo sistemas de produção, e cada vez eu fui me acrenciando mais com essa ideia, né, de produção pecuária. Inclusive, meu pai me questionava, né, mas por que tu não foi fazer veterinária, né, se tu só anda com veterinário? E a ideia era não, eu quero estar nesse meio, mas eu quero fazer algo diferente, que eu quero ir para a produção de forrageiras. Então, até o Pedro falou, né, Pedro, ali, que a minha formação diversificada complementar é plantas de lavoura, porque é isso, como eu estava tanto dentro das forrageiras, eu resolvi, vou para plantas de lavoura na formação diversificada, e depois eu volto, porque eu pensava que, e ainda penso, né, que a produção forrageira, ela tem que ser como plantas de lavoura, né, então a gente tem que pegar essa base das plantas de lavoura, que fazem isso muito bem, né, que é montar um sistema produtivo intensivo, e trazer isso para a pecuária, né, trazer isso para as forrageiras. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente transforma essa produção, e como é que depois disso a gente pode comparar uma produção da pecuária com uma produção da lavoura, né? Se a gente não eleva os níveis de tecnologia, é muito injusta essa comparação, né? Tu comparar uma lavoura com investimento de R$5.000 por hectare com uma pecuária com investimento de R$200 por hectare. Como é que tu compara isso? Então, isso me ajudou muito a me desenvolver, e bom, é para esse lado que eu vou. Depois da minha formação, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano na Fazenda da Saudade, do seu Édipo Canelas, pai do Leonardo, ali em Glorinha, trabalhando com sistema agrícola, né, trabalhando com produção de soja, um pouco de pecuária, mas o meu foco mais foi na lavoura. E logo depois disso eu entrei na Timac Agro, né, que é uma multinacional de fertilizantes, e a Timac naquele momento estava diversificando sistemas e montando sistemas agrícolas e sistema pecuário, e eu fui para a produção animal. Então eu ajudei a desenvolver as bacias, né, que ainda não eram fabricadas aqui no Brasil, essas bacias vinham do Uruguai, adubos específicos para pastagem, e fiquei em torno de 1 ano e meio na Timac, e em 2017 eu fui convidado a fazer parte da equipe da PGG. Então, desde 2017, estou na equipe da PGG, atuando na metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, pensando na BR-290, na 290 para cima, né? Na 290 para o norte é a minha região, né? Que é uma região muito ampla, né? Desde a fronteira oeste, Depressão Central, Missões, todo o Planalto Médio, Campos de Cima da Serra, Litoral. Então, diferentes culturas, diferentes sistemas produtivos, e isso vem agregando muito, né? A gente diz, eu continuo em formação, né? A gente nunca deixa de se desenvolver tecnicamente, né? Então,
essa diversidade que tem só na metade norte do Rio Grande do Sul vem contribuindo muito para esse meu desenvolvimento, porque é isso, são diferentes regiões, diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima e diferentes tipos de pessoas, né? Então, isso acaba com que tu não tem como trabalhar igual, né? Eu atendo produtores de 10 hectares e produtores de 5.000 hectares, né? Isso é impressionante dentro da mesma região e faz parte do trabalho tu saber falar com os dois, né? Saber falar com um produtor que não é tão técnico e com um produtor super técnico, né? A gente precisa ter a linguagem para falar com os dois. Então, é mais ou menos, super rápido, né? É mais ou menos essa minha história. Então, sempre tive ligado a muitas gerações trabalhando no campo e bom, a ideia é continuar isso e passar isso para os meus filhos também. Então, essa ideia inicial. Muito legal, Dudu, muito legal. E, Dudu, tu comentaste aí na tua apresentação e a tua história, comentaste a questão de sistemas com diferentes tamanhos e também correlacionaste a questão de investimento por hectare na lavoura versus a pecuária, né? A pastagem de inverno, a lavoura pecuária, vamos dizer assim. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Uma é, primeiro, assim, o que dentro da tua leitura como representante de uma empresa que é prestadora de serviço e vendedora de um insumo que é a semente, como deve ser a ótica, né, para te enxergar esses dois tipos de produtores aí, porque a gente sabe que a forma de enxergar o seu negócio para quem tem uma área menor versus quem tem uma área maior, a gente sabe que por hectare, esse cara de 5.000 hectares, no qual tu citou, dificilmente ele vai aportar o grau de intensificação desse cara com 10, né? Isso, seja por valores no qual vai ter que ser disponibilizado e como o fluxo de caixa fica em virtude disso, e e até mesmo a quantidade de animais que ele tem que ter no sistema, né, para poder aportar tudo isso, enquanto o cara que tem uma área menor, seja 10, 50 hectares, ele precisa intensificar, porque desses 50 ele tem que fazer uma série de atividades, né, para remunerar mais esse hectare. Então, primeiramente é isso, o que tu vens enxergando aí nesses teus 9 anos de PGGW, é o que tu enxerga, assim, da principal diferença entre a questão tamanho de área e decisão sobre como estabelecer, manejar e colher os quilos de carne dessa área. Perfeito. É isso, né, Pedro? O cara que está em cima de 10, 15 hectares, esse cara, ele precisa tirar leite de pedra, como a gente diz, né? Ele precisa fazer com que aquela área seja capaz de sustentar ele e a família dele. Então, esses sistemas, normalmente, são sistemas de produção leiteira, né? Esse cara que está em cima de áreas pequenas, na serra, são produtores, normalmente, de leite, que conseguem, né, via produção de leite, tirar uma remuneração muito interessante por hectare, né? Então, esses caras são os primeiros que começaram a entender a necessidade de usar um azevém tetraploide, né? Um azevém com maior qualidade bromatológica, maior proteína, maior digestibilidade. É o cara que ele aduba mais, que ele usa dejetos. Muitas vezes essas pequenas propriedades estão vinculadas à produção de suínos, de aves, então ele também tem esse excedente, né, que é o esterco suíno, é a cama de poedeira, eles conseguem utilizar isso de maneira integrada dentro da propriedade, porque isso é necessário, né? Quando a gente fala em transição de genética forrageira, se o solo não tiver adequado para essa transição, a gente vai ter uma frustração. Então, esses caras, como eles já têm esse negócio mais adiantado, né, essa fertilidade muitas vezes mais adiantada, né, com níveis mais altos, eles conseguem ter uma resposta muito maior quando eles fazem essa transição de genética forrageira, quando eles saem de um azevém comum, ou até mesmo um azevém, né, um diploide de ciclo curto ou ciclo médio, para um tetraploide de ciclo médio ou ciclo longo. Eles já têm, a régua já está elevada para a utilização dessa tecnologia. Eles já têm um manejo mais eficiente, né? Porque é necessário, eles vão fazer o piqueteamento, eles estão todo dia na propriedade, né? Então eles estão todo dia tirando e botando as vacas no piquete. Isso facilita muito no manejo, né? São eles mesmos, né? O produtor é a esposa dele que está, né, na propriedade, é o filho que está na propriedade fazendo
fazendo esse sistema funcionar. Então, eles estão diariamente, né? Todo dia eles vão ter que ir no piquete tirar os animais para ordenhar, né? 2 vezes por dia, pelo menos. Então, 2 vezes por dia, pelo menos, eles estão andando na área. E isso é necessário quando a gente fala em pastorear a área, né? Tu ser um pastor, tu tem que conhecer e tu tem que estar em cima, senão é muito difícil tu executar esse processo. E quando a gente vai aumentando de escala, obviamente a dificuldade vai ficando um pouco maior, né? Devido muitas vezes a mão de obra, devido a manejo, piqueteamento, aguada e tudo que envolve isso. Então, esses pequenos, médios produtores parece que está mais próximo da gente fazer, né? Da gente girar essa roda, da gente fazer com que isso funcione. Então, para mim, ao meu ver, é mais ou menos por aí. É um facilitador, na verdade, né? Essas propriedades pequenas, e elas nos ajudam muito a enxergar os gargalos, também as dificuldades para a gente depois, olha, esse sistema a gente tem que levar para propriedades grandes. Que é isso, o cara da propriedade grande, o cara de 1.000 hectares, ele não precisa fazer 1.000 hectares de azevém tetraploide, mas estrategicamente, daqui a pouco, 30 hectares de um azevém que vai ir até novembro, ajude muito no processo dele, né? Então ele não precisa tirar os animais na hora de dessecar para plantar a soja em 100% da área no mesmo momento. E por isso é interessante trabalhar com diferente genética forrageira, que é, olha, meu azevém que eu desseco em setembro, eu vou usar um azevém de ciclo mais curto, mas por que um azevém que eu vou dessecar lá em novembro, ele tem que estar sementado em setembro, se eu posso ter um azevém produzindo folha de alta qualidade até novembro? Então é tu fazer enxergar ele que dentro do processo faz sentido ele ter ilhas de manejo, né, para ajudar ele, para contribuir com ele no sistema produtivo. Interessante. Falaste de 2 tamanhos de produtor e também acredito que são diferenças climáticas regionais, né? A gente pegar a metade norte do estado, altitude, climas mais, vamos dizer, uma oscilação térmica menor, né? E quanto da depressão central, fronteira oeste, a gente tem uma oscilação térmica bem maior. O quanto esses 2 fatores, né? Quando tu é chamado para olhar alguma área de fazenda fazendo um paralelo para facilitar didaticamente sobre essas 2 regiões, uma região mais fria, ou com menos oscilação térmica, e enquanto a depressão central, fronteira oeste, com mais oscilação térmica, e características de solo e altitude diferente, como que é a linha de raciocínio que o Eduardo, ele decide até mesmo a escolha da variedade dentro do portfólio da PGGW, a questão de decidir, porque a gente sabe que as plantas, em função dessas características, também se comportam de forma diferente, claro, né? E até mesmo o alongamento do ciclo é bem influenciado em função dessas características, né? Perfeito, Pedro. Na verdade, a gente fala em montar arranjos forrageiros, né? Então, as bases são diferentes, né? Se a gente for discutir uma base dos campos de altitude, né? Então, pensando serra, campos de cima da serra, a gente tem uma base de perenes que pode ser perenes temperadas, né? Como é o caso da festuca, do dátilo, né? Trevos, cornichões e por aí vai, como uma base forrageira, né? Então, a base da minha produção, ela está baseada em cima de temperadas. Quando eu vou para a depressão central, para a fronteira oeste, essa base inverte. Então, ao invés de eu trabalhar com uma base de temperadas, eu vou trabalhar com uma base de tropicais. Então, eu vou trabalhar com uma braquiária, com pânico, com o próprio campo nativo. Inclusive, nos campos de cima da serra, eu também vou trabalhar com uma base de tropicais. É necessário ter tropicais dentro do sistema. Só que as tropicais podem ser diferentes, né? A gente tem um campo nativo, que ela está, né, em todo o bioma pampa, mas ela também é presente nos campos de cima da serra, que é Mata Atlântica, e ela serve como um ótimo auxílio nos meses mais quentes, né? Mas quando eu vou montar uma base desse sistema, olha, eu não tenho mais campo nativo. Meu campo nativo, por algum motivo, eu virei para plantar batata, brócolis. O que eu faço? Nos campos de altitude, eu não vou trabalhar com uma base de braquiária ou com uma base de pânico, eu vou trabalhar com uma base de festuca. Então, eu já vou inverter esse sistema. Agora, na depressão central e na fronteira oeste, a gente inverte e vai trabalhar com uma base de tropicais. Mas eu posso, sim, trabalhar com temperadas perenes nessas regiões mais quentes estrategicamente. Não como a base do sistema, mas como estratégia dentro da propriedade. Então, pensando isso em base, pensando isso em perenes. Pensando em azevens, em aveias, que são anuais, que elas vão fazer parte do sistema
na fase inverno, pensando em aveia, azevém, trevo da Pérsia e por aí vai, eu vou montar de acordo com a propriedade, porque a gente, os ciclos eles mudam um pouco, mas não é muito, porque o ciclo ele tem relação com luminosidade e com temperatura. Então eles encurtam um pouco se a região é muito quente, mas isso é diferença de 10, 15 dias, não é tão grande. O que vai dizer o sistema que eu vou montar é dentro da porteira, é eu identificar dentro da propriedade as épocas que eu preciso liberar para a lavoura. Ou se eu não preciso liberar para a lavoura e se eu vou fazer o manual de verão depois, se o meu sistema é forrageiro de pastejo e eu não vou entrar uma lavoura. Então, dentro desses sistemas, eu vou montar os arranjos. Então, isso varia bastante conforme cada propriedade. Então, o cara planta milho em final de agosto. Esse cara vai trabalhar com azevém de ciclo curto, porque não tem por que ele trabalhar com azevém de ciclo mais longo, que é mais lento no outono, e que ele vai desempenhar na primavera, se ele vai dessecar 15 de agosto. Agora, o cara que vai plantar soja em novembro, não tem por que trabalhar com azevém de ciclo curto, se eu posso ter um azevém vegetativo até 20 de outubro, e dessecar com uma massa boa, com uma qualidade boa, que os animais vão estar desempenhando muito bem até a hora da dessecação. Então, esses arranjos, obviamente, a base muda de região para região, mas a gente tem possibilidades de fazer tudo em todas as regiões. Então, a gente tem essa capacidade. E eu digo, Pedro, que se tratando do sul do Brasil, nós estamos, se não no melhor lugar do mundo, num dos melhores lugares do mundo para produção de base a pasto. Não existe nada igual. Chove de 1.300 a 2.300 milímetros por ano. É óbvio, a gente sabe que tem variações, verões secos, mas a gente tem estratégias para mitigar isso aí, né? A gente tem como trabalhar isso, trabalhar com perenes, com raízes profundas, né? Corrigir o solo a nível de profundidade para a gente ter raízes profundas no momento de déficit hídrico, eu ter plantas que consigam ter resiliência e consigam estar com capacidade de reserva para aguentar esse momento. Então, eu consigo fazer diversos tipos de arranjo com um único objetivo, que é pasto 365 dias por ano, em quantidade e em qualidade. E são poucos lugares do mundo que a gente tem a capacidade de trabalhar com tropicais e temperadas dentro do mesmo sistema. E agora, o que acontece que a gente não faz isso de maneira eficiente? Né? Existem propriedades que são modelos e fazem isso de maneira eficiente, é nesses que a gente precisa se espelhar. Mas a média do Estado, a gente está aí para discutir isso e é algo que nos chama atenção em 2026, né? A gente tem a faca e o queijo na mão e parece que a gente anda para o lado contrário, né? Então isso nos chama muito atenção dentro dos sistemas forrageiros. E baseado nesse teu último comentário sobre os desafios, porque o que te parece que são as dificuldades ou os desafios para o pecuarista poder montar esse arranjo e que tu vem identificando e comparando com sistemas onde tu conseguiu implementar essas diferentes sugestões, o que é a diferença, assim, que tu vê que qual é a barreira para poder fazer esse passo 365 dias do ano? Perfeito. Bom, antes disso, só os sistemas grandes que a gente trabalha, sistemas de 2.000, 3.000 hectares, 5.000 hectares, que nós trabalhamos, eles são sistemas agrícolas que têm pecuária dentro do sistema. Não são sistemas 100% de pecuária. São pessoas que estão na lavoura, que identificaram que, muitas vezes, via empresas que dão assistência, tipo uma PRM, então isso faz parte do processo e faz parte do desenvolvimento. Tem empresas que, olha, a gente vai trabalhar, mas eu preciso que dentro do teu sistema tu vai trabalhar com um azevém de boa qualidade, tu vai comprar uma semente de boa qualidade que eu vou conseguir dessecar só com glifosato, que tem um ciclo definido. Então as propriedades grandes que nós trabalhamos não são propriedades pecuárias, são propriedades agrícolas que têm a pecuária no sistema. E parece que nessas propriedades a chave girou antes. Então, isso parece que o processo acelerou dentro dessas propriedades, muitas vezes via assistência técnica, via empresas que estão mostrando que financeiramente a gente vai ter um maior retorno utilizando
uma semente de melhor qualidade, uma semente que vai te entregar um ciclo definido. Então, isso nós enxergamos muito. Mas, assim, Pedro, um dos maiores problemas hoje é a informalidade das forrageiras no Rio Grande do Sul, né? A gente tem um número que eu até nem gosto de falar porque parece uma mentira. É um número que é dado pela APASUL, né, de Passo Fundo, que é a Associação dos Sementeiros do Rio Grande do Sul, né? E une todos os sementeiros de arroz, a soja, a forrageiras, e o dado é que 90% da semente comercializada de forrageiras de inverno no Rio Grande do Sul é bolsa branca, é semente pirata. Então aí já acende a primeira luz, né? 90%. Então 10% só é semente certificada. E dentro da semente certificada tem um mundo, né, entre as empresas, né? Tem um ponteio certificado e tem os azevens itálicos de ciclo extra longo que tem que ser produzido no sul da Argentina para conseguir ter produção de semente. Então, é um mundo dentro de 10%. Então, a gente tem culturalmente uma produção. A azevém eu compro do meu vizinho a R$2, a aveia eu tenho a R$1. Por que eu vou pagar R$15 no quilo de um azevém? Então, mesmo que desse azevém de R$2, tu precisa usar 60 quilos por hectare, e de um azevém bom tu precisa usar 15 quilos por hectare, o produtor ele vê somente o preço do quilo. Então, eu acho que nós estamos no momento que o produtor ainda, na pecuária, investe pouco em fertilidade do solo, investe pouco em semente, e os retornos são poucos também, são baixos também. A gente vê que a roda está girando, que as coisas estão se desenvolvendo, mas ainda nós temos, né, dentro do Rio Grande do Sul, ainda muito a se desenvolver, muito a crescer para chegar em números médios, né? Não estou falando nem em números altos, né? Mas é sair desse número que, Pedro, 2010 tu já estava no mestrado, terminando o mestrado, entrando no doutorado, e se a gente falar os números do Rio Grande do Sul, pouca coisa se alterou até hoje. São 16 anos, né? É bastante tempo. E se tu olhar 20, 30 anos para trás, um número muito parecido. Então, a gente vê isso como o que acontece, por que isso acontece, né? E em momentos agora do gado bom, parece que está todo mundo indo para o lado, os lavoureiros estão indo para o lado da pecuária, isso é ótimo para a pecuária, mas está sempre variando conforme a rentabilidade, né, do terneiro, do gado gordo. Então, isso eu acho que nos dá um pouco de dificuldade de desenvolver, sabe? O sistema, ele poderia ser mais sólido, ele poderia ser melhor pensado, os campos nativos poderiam ser melhor trabalhados. A gente trabalha muito mal o campo nativo, então a gente não é daqui a pouco com uma introdução de uma espécie, com um azevém que vai solucionar os problemas, daqui a pouco é manejando o campo nativo, bem manejado, é calcareando um campo nativo, é botando uma ureia no verão num campo nativo. E, bom, o que isso muda? Quanto eu vou produzir a mais, né? Então, eu acho que a gente tem muito a desenvolver, que a gente... Isso é um ponto positivo, né? Para nós que trabalhamos no meio, que tem muito para crescer, mas de vez em quando a gente olha e dá um desânimo, né? Poxa vida, né? O que acontece que é tão demorado, né? Então, dentro da barreira e gargalo que tu comentou de quem usa versus quem não usa, é a questão, se eu captei bem, é perfil, modelo mental, que, em virtude disso, acabam tendo uma barreira de entrada em função do preço, né, dessa tecnologia de semente e a disponibilidade de sementes mais baratas, né, não quer dizer melhores, e aí, por consequência, produtores em grande escala optam por, na sua maioria, por sementes que vai ter um desembolso menor, mesmo que a produtividade seja menor, mas como tu comentou, essas variedades bem selecionadas, elas também precisa ter se é necessário no solo, a correção, né, o calcário, o manejo de fertilização, para que tu possa colher esse potencial, como tu falou na tua primeira participação, tu falou a questão de evitar a frustração, né, se o cara não tem o solo adequado e bem manejado e apto para receber essa variedade bem desenvolvida, ela vai de variedade ou cultivar,
o cara acaba não vendo diferença mesmo. Perfeito, perfeito. Então... É bem por aí. E a outra coisa, Pedro, que a gente bate muito em cima das bolsas brancas, a gente vê as áreas completamente contaminadas de nabo, completamente contaminadas de Maria Mole, de espinho de carneiro, de flor roxa e por aí vai. E isso muitas vezes está sendo distribuído via bolsa branca. E hoje, se eu for fazer uma aplicação de metilsulfuron metil, né, que é o Alai, vale mais a pena comprar uma semente boa do que usar, entendeu? É mais caro eu resolver esse problema depois, se eu pudesse já ter feito isso no início, né? Colocando uma semente de boa qualidade, que vai nascer rápido, que vai fechar a área rápido, vai suprimir plantas daninhas. Então, a gente diz que hoje o melhor herbicida que existe é uma forrageira bem implantada. Não existe nada igual a uma forrageira bem implantada. Mas é isso, para isso... Opa, deu uma cortada. Não, isso, para isso a gente precisa fazer com que o sistema esteja apto, né? Como tu disseste agora no final, né? Tu ter uma fertilidade adequada para fazer, né? Para subir esses degraus na escada, né? Falaste de dois tipos de azevém, o diploide e o tetraploide. Tu podia explicar para nossa audiência a diferença entre eles e em relação ao azevém comum, vamos dizer assim, que a grande maioria planta, o que são a diferença entre esses dois, diploide e tetraploide, e em relação ao azevém que tu acaba vendo que o pessoal planta mais frequentemente, né? Perfeito. Na natureza, todo o azevém é diploide. Então, o Lolium multiflorum, se a gente pegar na natureza, ele é diploide. Então, os diploides, eles têm 14 cromossomos dentro da célula. E daí, por meio de... É químico, isso é feito em laboratório, eu posso transformar qualquer variedade diploide em tetraploide. Eu começo um processo de divisão celular e travo essa divisão celular. Então, ele duplica o número de cromossomos e não divide a célula. E daí ele sai de 14 cromossomos para 28 cromossomos. Que daí ele vira tetraploide. Eu não preciso fazer isso sempre. Depois que eu fizer isso, os filhos desse, né, eu transformo uma variedade em tetraploide, quando eu multiplico ela no campo, ela já é tetraploide, né? Os filhos do tetraploide já são tetraploide, depois que eu fiz isso uma vez a nível de laboratório, né? Que é essa transformação por meio de divisão celular, e tranca divisão celular é um produto químico que faz esse processo. Mas, basicamente, o que significa para o produtor os tetraploides, eles têm melhor relação folha-colmo, então eles têm muito mais folha, e eles têm uma célula de maior tamanho, então os tetraploides têm maior conteúdo celular, maior proteína bruta, melhor digestibilidade por mais tempo. Então, o que faz isso por volume, por bocado, um tetraploide tem um maior GMD, essa é a ideia. Então, se eu tiver 1 hectare de tetraploide, 1 hectare de diploide, com uma mesma capacidade de carga, o tetraploide vai produzir mais carne ou vai produzir mais leite do que um diploide. Então, normalmente, se usa tetraploide em sistemas mais intensivos de produção, né? Eu não vou usar um tetraploide para trabalhar com uma vaca de cria, normalmente eu vou usar um tetraploide para fazer uma recria, uma terminação, ou trabalhar com um tambo de leite. Eu vou trabalhar com tetraploide, e eles não têm... Os tetraploides, normalmente eles têm ciclo maior, mas isso é porque nós decidimos que os tetraploides, porque eu poderia ter um tetraploide de ciclo curto. Então, as pessoas muitas vezes falam, os tetraploides têm ciclo mais longo. É só porque as variedades selecionadas que a gente trabalha de tetraploide, ou que outras empresas trabalham, são de ciclo médio ou ciclo longo. Mas isso é por uma decisão puramente comercial, e não que os tetraploides em si tenham um ciclo maior. Então, basicamente é isso, o tetraploide tem maior qualidade nutricional. Eles entregam mais qualidade por mais tempo. Normalmente, eles são mais produtivos também, mas não necessariamente, normalmente. E o diploide? Os diploides, então, o Ponteio, o São Gabriel, Integração, LE284, PGW Feroz, LD296, Inia Camaro, são todos diploides. Eu posso ter diploide de ciclo curto, diploide de ciclo médio, que é o azevém na sua forma natural, né? Então, eles entregam, né, dentro da seleção, a gente vai selecionar por resistência e por produtividade. Então, eu tenho diploides que produzem 4 toneladas de matéria seca
e tem diploides que produzem 8 toneladas de matéria seca, dentro da mesma categoria, podendo ser ciclo curto e o outro ser ciclo médio, por exemplo. Mas eu tenho dentro da categoria ciclo curto um PGW feroz que vai chegar a próximo de 8 toneladas, um pouco mais de matéria seca, e um ponteio, umas 4, 5 toneladas de matéria seca. E o problema, Pedro, não é o ponteio. O ponteio é uma grande variedade. O problema é que o ponteio que é vendido como ponteio não é mais ponteio há muitos anos. Então, o que vem dentro de um saco de ponteio certificado, o azevém, ele é alógamo, ele cruza entre plantas. Então, acaba tendo características locais. E a gente tem muita contaminação de azevém comum em todas as áreas de produção de semente de azevém no sul do Brasil. Então, esses azevéns, por ter contaminação com azevém comum, eles cruzam e acabam tendo características bem regionais. Então, tu pode comprar um ponteio da mesma empresa em anos diferentes, e esse ano o ponteio vai até agosto, e ano que vem um ponteio da mesma empresa vai até setembro. E pode ir somente até julho. E isso significa o quê? Que a nossa produção de sementes forrageiras no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil é pouco profissional. Tem gente que tira a semente do ponteio na mesa gravitacional do trigo, colhe o trigo, tira a semente de ponteio e coloca essa semente para venda como se fosse uma semente multiplicada, conforme, né? E o maior problema é que a gente tem pouquíssima fiscalização para isso, né? Então isso contribui de maneira negativa para toda a cadeia, né? De maneira geral, tanto para a cadeia de sementes, mas para a cadeia de produção mesmo de carne e de leite, né? Então, esse é um problema que a gente identifica há muitos anos e que não vem se organizando. A gente nota que, às vezes, alguns produtores comentam na questão de, eu para investir numa variedade de maior produção tenho que adubar bastante e às vezes não se paga, papá. Como tu poderia passar, vamos dizer assim, a gente sabe que depende das características de solo, né, as questões químicas e físicas do solo para determinar isso, mas vamos dizer na média, assim, numa região onde o cara aplica, bota 100 kg de super simples, 100 kg de ureia, e ele trabalha com uma carga de 350 kg por hectare, maio, junho, vai ali que a partir de 15 de agosto esse azevém embrabece, ele vai para 750, podendo chegar em outubro, vamos dizer, setembro, aí ele vai a 900 e finaliza na época de sementação ali, floração, sementação e em novembro já ele bem quase seco, com 900 a 1.000 quilos por hectare nesse manejo, né? Ou seja, 100 quilos de um super simples, 100 quilos de uma ureia. Aí algumas áreas que têm deficiência de potássio, tu entra com essa ureia cloretada para compensar. Perfeito. Quanto para ele poder colher esse dobro de produção que tu comentasse, né, de 8 toneladas de um azevém tetraploide, quanto a mais deveria ser o manejo de fertilidade nessa área para que o produtor daqui a pouco esteja com esse mito na questão de, não, eu tenho que adubar muito mais para colher isso. Poderia comentar isso, Du? Não sei se me fiz claro na pergunta. Sim, é isso, né? Com uma boa resposta de um agrônomo, depende. É um pouco complicado, assim, esse número, porque não é uma fórmula, assim, eu vou fazer isso. Mas, assim, vamos pensar que 60 pontos de fósforo na base, tá? Então, 100 quilos, 130 quilos de MAP é algo interessante. E uma gramínea tem o seu potencial limitado com menos de 100 quilos de N. Então, 100 quilos de N deveria ser o mínimo a ser utilizado, que são 250 quilos de ureia. Isso é o mínimo que deveria ser utilizado, né? Obviamente não em uma aplicação só, dividido em 2 ou 3 aplicações de 100 quilos de ureia. Isso deveria ser a base de uma gramínea, né? Da necessidade de uma gramínea para ela expressar o seu potencial genético. Óbvio que eu posso intensificar muito mais, pisar mais fundo no acelerador. Eu posso sair desses 250 de ureia e, né, tem propriedades que a gente atende que trabalha com 400, 500 quilos de ureia, um sistema, né, muito, muito intensivo, onde os níveis de fertilidade já foram elevados, né? Então tem propriedades que eu atendo que eles elevam o que a gente vinha comentando, que eu hoje vou subir para visitar o Vinícius Bortoloso, da Cabanha Bortoloso. Esse cara, quando vai montar um sistema forrageiro,
Ele é um cara que ele vem da produção de fruticultura, né? Um cara que está dentro, é um gringo ali de Antônio Prado, que trabalha muito com maçã, com caque, com frutas de caroço, pêssego. Então é um cara que vem de outro meio, né? Um cara que tem uma outra cabeça. E o que ele faz? Todo o sistema que vai virar um sistema pecuário perene, né, aquele sistema vai ficar dentro da propriedade pensando em perenizar uma área com uma festuca ou com um tifton, ele eleva os níveis de fertilidade a alto na primeira vez já. Então o cara trabalha com 1.000 quilos de super simples, incorporado. Só que é uma vez só. Esse cara tem festuca de 11 anos que ele nunca mais botou fósforo, porque a gente sabe que a exportação de fósforo é muito pequena na carne ou no leite. Então a gente é diferente de uma produção de soja, de milho, de arroz que a gente exporta no grão. A carne, ela é o animal, né, o ruminante, ele é um catalisador do sistema, né? Ele transforma aquela celulose, aquela fibra em proteína e ele devolve grande parte daquilo para o solo. Então esse cara, olha, eu sei que se eu elevar os níveis de fertilidades a alto na primeira vez, eu tiro o pé depois. Então ele tem um alto custo inicial que é diluído ao longo do tempo, porque ele vai trabalhar só com nitrogênio depois dos outros anos. Então é esse cara que tem uma festuca de 11 anos, indo para o 12º ano, e ele só trabalha com ureia. E dependendo do ano, tem anos, obviamente essa área fica em Bom Jesus, com uma matéria orgânica alta, então tem anos que a ureia está muito cara. Não, esse ano eu não vou trabalhar com ureia. Então, óbvio que tu vai diminuir o teu potencial produtivo, vai diminuir tua carga, mas como os níveis de fertilidade já estão tão elevados, a resposta da planta continua sendo muito alta, né? Então, existem modelos e modelos, né? Não estou falando para todo mundo fazer isso, mas tem gente que já entendeu que, olha, se eu fizer isso, eu vou ter uma resposta ao longo do tempo muito grande, e eu vou tirar isso, e ele provavelmente tenha pago esse investimento no primeiro ano. Né? Se tu acerta um ano de adubo mais baixo, né, tu consegue acertar isso, tu consegue pagar esse sistema, porque são sistemas que uma festuca dessa vai produzir 12, 14 toneladas de matéria seca, com uma alta capacidade, e ele trabalha 330 dias por ano em cima dessa festuca, né, ou 360 dias, 365 dias. Então é uma área que ele nunca vai estar sem nenhum animal em cima. Vai ter momentos, como tu disseste, vai ter momentos que vai estar com 300 quilos, e vai ter momentos que vai estar com 2.000 quilos, né? Durante o ano, né? Primavera e outono, o momento que mais produz, forte do inverno, forte do verão, o momento que produz menos. Mas é isso. Pensando numa base, 60 quilos de fósforo e 100 quilos de N. Isso bem receita de bolo, assim, sendo bem superficial, tá? E, obviamente, varia de análise para análise de solo para a gente ser o mais assertivo possível, né? Dudu, e essa, já que tu falaste de festuca, aí na Cabanha Bortoloso, que tu comentou, qual é a carga média do ciclo que ele mantém, assim, vamos dizer, tu falaste que tem períodos menores, outros maiores, mas ele está conseguindo aí, ele está trabalhando com que carga animal por hectare aí na média do ciclo? Entre 900 e 1.000 quilos é o que ele trabalha na média. Então, vamos pensar, o pior momento dele é janeiro, não tanto por temperatura, mas por déficit hídrico, e alguma coisa ele consegue irrigar, ele tem canhão, mas não são todas as áreas que ele consegue irrigar. Esse é o momento que ele vai estar trabalhando com uma UA, que é o momento mais baixo dele, e no momento alto dele, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, ele vai estar trabalhando com quase 2.000 quilos de peso vivo, ou um pouco mais de 2.000 quilos de peso vivo, dependendo da primavera, né? E o forte do inverno, a gente tem um problema na região, que é o frio intenso, né? Então, baixou de 8 graus, essas temperadas, elas são capazes de resistir à geada, à neve, não tem problema nenhum, mas a taxa de crescimento delas cai muito, né? Dias extremamente curtos, muita cerração, falta de luz e frio intenso. Então, esses meses, vamos pensar de 15 de maio a 15 de julho, é um momento mais crítico por ter uma baixa taxa de acúmulo. Então, ela precisa ter criado reserva no outono, né? Eu preciso entrar nesse momento com um volume de pasto acumulado ok para ela resistir bem, para ela passar bem esse momento com uma carga de 600 quilos, 800 quilos.
Dudu, tu tocaste num tema que eu creio que é a preocupação de muitos neste ano, né? O frio começou muito antes, este ano 2026, e aí a gente nota, assim, dentro dos projetos, vamos dizer, normalmente o azevém, ele tende a crescer a temperatura, abaixo de 15 graus, ele cresce muito pouco ou não cresce, né? E a aveia ainda cresce. E aí, baseado nisso, os sistemas a gente organiza para ter azevém, ter aveia, para em junho e julho poder ter altas cargas nas áreas de aveia. Mas o que aconteceu esse ano? Estabelecimento no cedo, abril, né? Em abril das aveias, mas aconteceu como o maio antecipou o frio e segue, não é aquela questão que a gente está acostumado com 2, 3 dias de frio, voltava a ter temperaturas acima de 16 graus, o frio está constante, né? E temperaturas, a aveia está com cor boa, bem estabelecida, mas vamos dizer, não sai das caixas, né? E eu queria que tu, por ser um expert nessa parte de pastagem, pudesse detalhar para a nossa audiência o que está acontecendo nesse ano, que acredito que muita gente tinha projetado uma carga X para aveia e não está conseguindo tê-la, né? Perfeito, Pedro. É isso, a gente diz que as pastagens de inverno, elas precisam ser formadas no outono, o quanto antes possível. Se a gente depender da formação de uma pastagem a partir de 10, 15 de maio, a gente vai ter uma dificuldade tremenda, porque o solo é frio, então a velocidade de emergência vai ser lenta, então ela começa o processo já lento. Se eu plantar uma aveia em 10 de março, 15 de março ou 10, 15 de maio, a gente vai ter uma diferença de 7 dias, 8 dias na emergência. Então, uma aveia pode emergir com 2, 3 dias ou pode demorar 10 dias para emergir. Então, começando por aí, mas, bueno, se eu fizer essa formação antes, né, se eu conseguir chegar no momento crítico com uma aveia perfilhada, já com nitrogênio aplicado, ela vai ter uma resposta. Se eu precisar formar ela dentro do inverno ou nesse outono que chegou, o frio chegou antes, aí eu tenho dificuldade, porque, como tu disseste, né, baixou a temperatura, ela vai ter um atraso, né, ela não vai conseguir desenvolver na mesma velocidade, e se ela tem reserva, ela vai conseguir ter uma resposta. Se ela não tem reserva, é outra resposta. E a reserva, o que que é? É folha, é raiz, é colmo, tudo isso tem energia para a planta. Nos momentos críticos, a planta vai tirar essa energia né, da folha, do colmo, da raiz. Então, nos momentos bons, ela vai fazer fotossíntese, vai produzir e vai acumular energia. Então, a ideia sempre é, óbvio, eu não consigo fazer isso em toda a área, mas as áreas que estão liberadas semeaduras no cedo, sempre olhando para o clima, sempre pensando que eu preciso de chuva, não adianta estar úmido o solo eu plantar e ficar 15 dias sem chover, é o pior dos mundos, porque ela começa a germinação e seca e ela pode morrer, então eu preciso sempre olhar para o clima, eu preciso sempre estar olhando para a previsão, e eu nunca vou botar todos os ovos na mesma cesta, mas eu preciso começar a antecipar a semeadura, e eu preciso trabalhar com materiais que tolerem essa antecipação da semeadura, que é azevens resistentes a brusone, a ferrugem, aveias que têm um ciclo longo, né, como é o caso aveias forrageiras, né? Eu não posso trabalhar em Brapa 139, é loucura, porque dá 2 pastejos, ela sementou, dá uma geada, ela morreu. Eu preciso trabalhar com aveias forrageiras, aveias feitas para pastejo. Então, aveia, tem algumas aveias públicas que são de alta qualidade para pastejo, ciclo longo, que é o exemplo da Iapar 61, que é uma aveia preta de pastejo, a IPR Suprema, que é uma aveia branca de pastejo, e daí depois tem várias aveias que estão entrando no mercado, né? A gente, por muitos anos, Pedro, nós tínhamos só aveia preta como aveia de pastejo, e o único lugar do mundo que trabalha com aveia preta para pastejo. No mundo todo, a aveia de pastejo é a aveia branca. Isso aconteceu devido ao processo de melhoramento genético de aveias, que é feito pela URGS, aqui, né, pela URGS aqui em Porto Alegre, e sempre se melhorou a aveia branca como aveia granífera. Então, elas não eram adaptadas ao pastejo, elas tinham um ciclo muito curto. Tu dava um pastejo e elas encerravam um ciclo, dava uma geada e acabava a aveia. E por muito tempo a gente não teve opções. Mas nos últimos anos, as empresas, não só a PGG, outras empresas vêm desenvolvendo aveias de pastejo, aveias de ciclo longo, aveias que toleram semeaduras do cedo. Semeaduras em algumas regiões, final de janeiro, começo de fevereiro.
Regiões quentes como a tua, Depressão Central, Fronteira Oeste, já mais dentro do mês de março. Mas eu preciso sempre, dentro de um planejamento forrageiro, formar pastagem no cedo. Não toda a área, porque quanto mais cedo dentro da janela eu estou puxando, maior é o meu risco, mas é necessário trabalhar com algum grau de risco para a formação de uma pastagem. Porque é isso, como tu disseste, esse ano o frio chegou no cedo, e quem está precisando formar pastagem, ou quem se atrasou, teve dificuldade. Agora, quem tem uma aveia formada, já é outro negócio, né? Eu tenho reserva naquele material, ela vai responder, tu vai pastejar ela e ela tem energia para rebrotar. Mesmo que a dificuldade da temperatura no clima esteja grande, ela tem mais energia para rebrotar. E a gente não tem como a gente mudar o clima, né? A gente tem como mudar as estratégias para passar por um momento desses. E esses momentos sempre virão. Uma geada no cedo, ou um calor muito grande, né, que vai matar um azevém. Então, isso sempre, e para isso a gente precisa ter um planejamento forrageiro e a gente precisa escalonar semeaduras, mas dentro do possível, antecipar semeaduras pensando numa genética adequada para antecipação para formar uma pastagem no cedo. Muito legal, Dudu. E, Dudu, uma dúvida, qual a temperatura mínima que a aveia ainda cresce e versus o azevém para ter esse comparativo? Olha, os azevém, mais ou menos 12 graus, os dois, sim. A mesma temperatura crítica? O que a aveia tem de diferente, normalmente? A aveia ela tem um acúmulo maior de reserva. Então, não é que ela responda mais em temperaturas mais frias se comparado ao azevém, que normalmente ela tem um pouco mais de reserva e ela consegue responder pela reserva e não pela temperatura. Mas, assim, abaixo de 8 graus, elas estão paradas. Fecha estômago e fica parado. Mas acima de 8 graus, daí vai gradualmente, vão respondendo 12 graus, e daí pensando numa faixa ótima entre 15 e 18 graus. E uma aveia tem uma maior resposta no calor do que o azevém. O azevém sofre no calor. E a aveia tem uma maior capacidade de 18, 20 graus, ela responde melhor que um azevém. Um azevém vai responder melhor numa temperatura um pouquinho mais baixa. Interessante, porque e no caso, porque assim, vamos dizer, o sistema integrado com soja, né? Muitos sistemas, o cara termina de colher a soja e aí entra plantando aveia, né? O mesmo o parceiro, vamos dizer, o sistema integrado pecuária soja, o parceiro não é o dono da área, aí ele colhe e já vem com as plantadeiras em linha atrás da aveia. E o sistema, sabe, mais de 12 anos. Aí esse cara entra com a plantadeira e planta, e bom, plantou fim de maio, ali, primeira semana de julho, tu estava entrando com gado, né? Tava entrando. Esse ano não foi o que aconteceu, entendeu? Por isso que eu digo, mesma variedade, mesma época e tal, e esse ano não aconteceu isso. A aveia não desenvolveu, por isso que eu achei que tinha uma questão da temperatura, né? Da questão da diferença de temperatura, porque o manejo de fertilização da área de soja é o mesmo, o cara que planta é o mesmo, a mesma, né? Então. Perfeito. Mas é exatamente isso, né? Quando a aveia chegou no solo, o solo estava muito frio já. Então, daí já inicia a dificuldade, né? Aí já iniciou, ela já saiu um pouco atrasada, ela já saiu um pouco mais lenta. Então, aí já começa o processo. E daí depois, frio intenso, dias curtos, falta de luminosidade, ela vai se tardando, né? Vai ficando muito, muito, muito tardia, né? Provavelmente vai ser uma aveia ótima de primavera, que ela vai acumular reservas, né? Ela vai devagarinho, ela vai se formando, e quando chegar no momento ela vai explodir, vai produzir bem, mas a gente perdeu o inverno, né? A gente vai ter falta de comida, né? Vai ter um déficit forrageiro no inverno, né? Então, por isso que dentro de um planejamento a gente precisa pensar, inclusive, nas variedades de soja que vai plantar, né? Então, tentar trabalhar nessas variedades para a gente conseguir ter áreas livres no final de março, pelo menos, né? Eu preciso pensar em formar minha pastagem no outono. Eu não posso contar com 15 de maio para frente. Óbvio, a área liberou só em maio, eu não vou deixar de plantar. Eu vou plantar, mas eu preciso ter alguma área que eu já tenha feito essa semeadura mais no cedo. Isso contribui muito para a gente fechar esse vazio forrageiro outonal, né? Que é os dois grandes vazios que a gente tem no estado, o outonal e o primaveril,
e eu preciso pensar nisso, né? Então, trabalhar com aveias no cedo, né? O azevém, ele não permite semeaduras tão no cedo, porque a semente de aveia, ela tem mais conteúdo, então ela consegue nutrir aquela plântula em desenvolvimento num momento crítico, que é um momento de excesso de temperatura, um momento onde falta água, a aveia responde melhor. O azevém, se naquele momento do processo de emergência, né, ela emitiu o coliótipo, né, que é aquela primeira folhinha, emitiu a radícula, se naquele momento falta chuva e esquenta demais, ela desnatura, morre, derrete, e eu fico sem pasto. E a aveia, ela passa melhor por esse momento. Então, eu preciso pensar dentro do planejamento forrageiro, trabalhar com alguns materiais de aveias para semeaduras mais no cedo. E mais no cedo é isso, é puxar ela mesmo. Ah, tem chuva, ó, março é chovedor, vamos plantar uma aveia no cedo que vai responder. E pode ser aveia e azevém, a gente não tem trabalhado muito com aveia e azevém junto, porque cada vez as aveias são mais forrageiras de ciclo mais longo e os azevens a mesma coisa, então acaba que um compete com o outro e ao invés de ter um benefício um com o outro, acaba um atrapalhando o desenvolvimento do outro. Então, se eu for trabalhar com uma aveia comum, perfeito, daí eu posso trabalhar com azevém junto, porque ela vai dar 2 pastejos no outono, vai encerrar o ciclo e o azevém desempenha no resto do inverno e primavera. Agora, se eu trabalhar com aveias forrageiras de ciclo longo, elas vão, eu posso plantar ela em final de fevereiro, começo de março, e ela vai produzir até setembro, começo de outubro, que é, né, pensando na dessecação para plantar minha lavoura de verão. Então, eu tenho materiais que já ocupam esse espaço, todo esse ciclo, né? Interessante. E Dudu, tu podia conversar um pouco dos arranjos que tu já vem sugerindo e fazendo, seja em regiões de clima um pouco mais temperado, como regiões de clima mais frio, ou seja, seguindo esse paralelo de regiões onde a oscilação térmica é menor versus regiões onde a fronteira, a depressão central, onde a gente tem uma amplitude térmica maior, variedades que tu trabalha e como montar esse quebra-cabeça para que o pessoal possa também ouvir, e claro, seguramente te contactarão para informações e tal, e detalhamento, mas esse quebra-cabeça aí que tu falou do planejamento forrageiro, alguns blocos de alguns quebra-cabeça aí, umas montagens de sistemas que tu já vem montando e eles estão rodando legal aí. Perfeito. E com que carga tu vem conseguindo trabalhar? Perfeito. Bom, Pedro, isso de novo depende muito, né, do sistema, se a gente conta com campo nativo ou não conta com campo nativo, tá? Porque se a gente conta com campo nativo, a gente tem a base tropical, né? A gente tem espécies dentro do campo nativo, a maioria das espécies são gramíneas tropicais, né? Então, que elas têm uma alta resposta no verão e uma baixa resposta no inverno, e daí em cima disso eu monto um arranjo para contribuir com esse campo, né, para fornecer forragem de qualidade enquanto esse campo não está produzindo. Se eu não tenho esse campo nativo, eu preciso montar a base do meu sistema com alguma perene. E daí isso que eu disse. A base do sistema é entre 30, se é um sistema pecuário, um sistema ganadeiro, eu preciso ter entre 30% e 50% de perenes. Senão, eu estou morto nas transições. Se eu contar só com anual, eu vou ter falta de comida nas transições de anual de inverno para anual de verão, de anual de verão para anual de inverno. Então, depende de como tá, se eu conto ou não conto com campo nativo. Se eu não conto com campo nativo, depressão central, fronteira oeste, eu preciso montar uma base com perenes tropicais. Que eu não trabalho diretamente com perenes tropicais, a empresa é uma empresa, né, a PGG, ela é uma empresa que ela tem origem na Nova Zelândia, e hoje nós somos parte de uma cooperativa dinamarquesa. Hoje a PGG foi vendida em 2019 para a DLF, então hoje quem manda na PGG é essa cooperativa dinamarquesa, e a nossa base são forrageiras temperadas. Mas, obviamente, né, a gente monta diferentes tipos de arranjo, e eu vou indicar o que for melhor para o produtor, mesmo que eu não trabalhe com aquele material, porque, né, o que a gente busca é rentabilidade para o produtor e, obviamente, ele vai ter a necessidade de trabalhar com alguma temperada estando no sul do Brasil. Mas, então, depressão central, litoral, fronteira oeste, base é perene tropical. Esses 30%, 40%, 50% é perene tropical. E, obviamente, isso pode ir aumentando, né? O 30% é o mínimo,
é o pulmão, é onde eu consigo, no momento de falta de chuva, o momento que chove demais, é onde eu tenho capacidade de suporte, é aonde é a primeira, é a que eu tenho, eu não preciso contar com uma semeadura todo ano, porque ela já é perene, né? A perene é necessária. A perene, se falando em El Ninho, é necessária, raízes profundas, é a que vai responder. Então, depressão central, fronteira oeste, litoral, base perene, Panicum, braquiárias, os sínodons, né? Tifton, gigs, hermátria, capim, elefante, nós temos um grande grupo das perenes tropicais, né? Então, sendo ela via semente ou sendo ela via muda. Nessas regiões quentes, eu posso pensar tanto trabalhar via semente ou via muda. Nas regiões frias, que eu precisar usar alguma tropical, as via mudas respondem muito mais ao frio, à geada. As via semente, como é o caso da braquiária e dos pânicos, elas têm dificuldade de passar o inverno devido ao frio intenso. Normalmente morrem no inverno. Então, nessa região quente, a base são tropicais. Na região fria, então pensando em 600, 700 metros para cima, eu invirto isso. E a minha base são temperadas. São arranjos com festuca, né, é uma perene de inverno, Festuca arundinacea, né, é uma perene, ela tem uma produção ao longo do ano com uma dificuldade maior nos meses mais quentes. Então, se eu utilizar essa perene em regiões mais quentes, como é o caso da depressão central, da fronteira oeste, eu posso utilizar, só que daí eu não pastejo no verão. Eu fecho a porteira 1º de dezembro e eu volto a pastejar final de fevereiro. E para isso eu preciso ter uma base de verão para suprir a necessidade nesse momento. Nas regiões frias, não, eu uso ela o ano todo. Eu vou ter produção o ano todo e uma maior, óbvio, por déficit hídrico em janeiro e por frio intenso em junho. Então eu invirto isso e a minha base vai ser as temperadas. Então é isso que eu penso em montar a base do sistema forrageiro. E daí o resto são cerejas no bolo, né? São para completar esse arranjo, né? Que daí eu tenho dentro da mesma espécie, que é dentro do Lolium multiflorum, que é o azevém, eu tenho azevens que vão em vegetativo até final de setembro, azevens que vão em vegetativo até final de outubro, e eu tenho azevens que entram em dezembro em vegetativo, morre por excesso de calor. E daí, dentro desse arranjo, dependendo muito se eu tenho lavoura de verão, se eu não tenho lavoura de verão, se eu planto milho, arroz, soja, o que eu planto, que é o que vai dar o meu limite, né? Que é o que vai mostrar até que material eu posso utilizar. Porque se eu planto um sorgo em dezembro de pastejo, eu posso usar o máximo de ciclo que tem possível. Eu posso usar um azevém Inea Scorpio, que é um itálico de ciclo longo. Agora, se o cara planta arroz, de novo, em começo de setembro, esse cara não tem o porquê usar um azevém itálico de ciclo longo, porque ele é lento no início e ele desempenha muito na primavera. Se eu não uso ele na primavera, eu vou usar um material mais barato, um material diploide de ciclo curto, que eu vou dessecar dia 20 de agosto. Então, o arranjo depende muito de propriedade para propriedade, né? As aveias, como eu disse antes, são fundamentais para semeaduras no cedo. O cara que colheu um milho, silagem, 20 de fevereiro, bom, dependendo da fronteira oeste, eu posso pensar em entrar com um sudão ou com milheto, inclusive, ou com sorgo de pastejo, porque eu tenho calor ainda por 3 meses, né? Eu tenho temperatura para desenvolvimento, mas daqui a pouco eu espero 20 dias e já entro com uma aveia, para ocupar já toda essa janela, porque se eu entrar com milheto, com sudão, com sorgo, vai chegar em maio, eu vou ter que entrar com outra coisa, né? Porque ele vai baixar a produção e vai encerrar o ciclo, e daí eu vou ter que plantar outra coisa. Mas óbvio que eu tenho uma alta produção com uma tropical anual nesse momento. Então, a gente tem uma diversidade, uma infinidade de arranjos forrageiros. E dependendo muito de região, dependendo muito de lavoura, né? E é o que a gente bate muito o proprietário e o arrendatário, que é um modelo do Rio Grande do Sul, eles precisam conversar, eles precisam acordar as coisas. Eles precisam, no contrato, definir, e inclusive definir ciclos de soja. Não é que o pecuarista quer mandar na lavoura do cara, mas os dois precisam se beneficiar. Os modelos estão modelos perde-perde. O cara entrega rapado, usa o máximo possível, daí o lavoureiro tem que esperar uns dias para que tenha um rebrote para ele conseguir dessecar, não planta na palha, planta no tarde,
entrega essa área mais no tarde ainda, ao invés de entregar 20 de março, entrega 20 de abril ou 10 de maio, e cada um vai apertando, esgoelando o outro. Ao invés de cada um estar se beneficiando dos seus sistemas e entregando algo mais rentável para o outro. Que é totalmente possível. A gente discute muito adubação de sistema. De novo, a pecuária pouco exporta. A pecuária catalisa, o ruminante catalisa. Então, o lavoureiro poderia estar botando parte da adubação no inverno. E essa adubação no inverno vai fazer tu ter uma produção de forragem maior e vai fazer tu ter uma forragem fechando mais o dossel. Isso significa maior controle de plantas invasoras, menor perdas por erosão. Então, eu consigo botar parte do adubo do verão na fase inverno, e eu vou ter um inverno mais produtivo, e eu vou entregar de novo melhor ainda essa área para o lavoureiro de novo. Só que para isso precisa se conversar. Outra coisa, a semente. O lavoureiro entrega plantada a área, né? Tá no contrato, entrega a semeada a área. Com que semente? Normalmente, ou ele compra de um vizinho que produziu uma bolsa branca de qualquer jeito, ou ele mesmo produziu. E é uma aveia que está espigada agora. Como é que eu faço se eu tenho uma aveia espigada no dia 6 de julho? O que eu faço com meus animais? A aveia está encerrando o ciclo. Mais 30 dias eu não tenho mais nem folha. A qualidade fez assim, né? Qualquer planta que entra em período reprodutivo, tu diminui proteína, aumenta a fibra, diminui digestibilidade. Isso está acontecendo no meio do inverno. Eu tenho mais 60 dias de pastejo ainda. E daí o que faz? Eu tenho que tirar a carga e o desempenho animal cai. E daí eu tenho um buraco. Mas se eu tivesse no contrato afirmado, olha, eu quero a aveia tal. Olha, quanto tu gasta? Pedro, quanto tu gasta para plantar o meu inverno? R$200. Beleza, tu me dá esses R$200 e eu vou te dar a semente para tu plantar. Não deveria ser tão difícil. E é difícil. E eu sei que é um assunto muito delicado, é um assunto difícil, eu entendo perfeitamente isso. Mas se não for conversado, a gente vai voltar daqui a 10 anos e a gente vai estar discutindo isso de novo, Pedro. Se os caras, eles têm que sentar e têm que conversar. Eles não se conversam. E daí o lavoureiro quebra e amanhã tem outro lavoureiro para assumir aquela área. E aí? Não vai de novo conversar com o cara e discutir isso? A área é tua, a propriedade é tua, tu tem o direito de botar no contrato. E ele tem o direito de não querer também. Mas para isso tem que ser conversado. Mas se nem conversado nunca vamos chegar nesse ponto. E é isso, conversa com o cara, quanto é que tu gasta? E normalmente o lavoureiro vai puxar um pouquinho pro alto, não, eu gasto R$300. Então me dá esses 300 aqui que eu vou te dar a semente. É isso, não deveria ser tão difícil. E é isso, faz o cálculo. Se eu botar um ponteio 50 quilos por hectare a R$6, a R$5, ou um feroz a R$12 o quilo, 15 quilos, 18 quilos por hectare, dá o mesmo preço por hectare, ou muito parecido. E eu tenho um ciclo definido, um material que tem resistência à brusone, uma alta qualidade e que vai desempenhar bem nesse modelo. Mas para isso eu preciso conversar com o cara e definir isso antes. Senão, de novo, a gente vai voltar sempre nessa conversa e a gente vai sair da jornada Nespro ouvindo de novo quantos quilos de peso vivo se produz no Rio Grande do Sul. E as coisas não melhoram na velocidade que deveriam estar melhorando, né? Sim. Já que citaste a jornada, Dudu, teve o professor André Libinski, professor da Lages, né? E eu achei muito, muito interessante a palestra dele, ele falando sobre as variedades e manejo, né? O que no caso, baseado na experiência dele, o que impacta mais, né? Claro. E que a gente sabe, tu também deve ver isso, que, bom, o momento que tu decide fazer um projeto altamente intensivo, como tu falou no início, tu falou, o cara tem que ser um pastor, na verdade ele tem que colher muito bem, né? E o como a gente está pouco treinado, né, para ter essa eficiência de colheita, né? Perfeito. Porque, e aí falando disso, na metade norte também, que o professor Paulo Carvalho comenta muito da questão de a grande área, a grande fronteira agrícola para a pecuária que a gente tem no Rio Grande do Sul, né, que é essa metade norte,
já tem mais de 25 anos de estudo mostrando que o gado não, desde que a pastagem é bem manejada, ele não afeta, como tu disse, ele é um potencializador do sistema, né? Então, a gente nota que o caráter entrar com o animal e esse animal ser manejado por pessoas, o quanto mais complexo fica o manejo desse sistema, né? Para a gente poder... Porque se essas pessoas, por exemplo, na metade norte, o cara vê muita aveia camando, né? E sem nada de gado, que potencial está se perdendo aí dentro do sistema, Sim. né? E aí tu citou o exemplo da cabanha Bortoloso, mas a gente sabe que teriam várias situações aí de área, né, para, em vez de plantar um trigo no inverno, tu plantar essa aveia e usar com gado, o quanto isso potencializaria o sistema, né? Perfeito. Mas é também uma barreira, embora a gente converse muito em relação ao fronteiriço, ser um cara mais tradicional e tal, né? Realmente é mais... Tem algumas barreiras de novas tecnologias, já vem mudando isso, mas ainda alguns têm. A gente nota também, convivendo na metade norte, que também tem essa questão, ainda, né, esse mito de que o gado não dá para botar gado que vai detonar a área, né? No caso, eu vou produzir menos grão. Como é que tu enxerga isso aí? Perfeito, Pedro. É algo que a gente vê muito, né? Eu ando muito pela metade norte, né? Eu faço muito essa rota da 285 lá por cima, né? E a gente vê de tudo, né? Eu acho que hoje a gente tem um limitante que o pessoal não é pecuarista lá, né? Não tem mais cerca, não tem mangueira, então não é muito fácil tu inverter bueno, vamos botar a pecuária de volta nessas regiões. Então, a gente sabe que a pecuária não é algo fácil, manejar gado, né? Tu trabalhar isso. Então, a gente vai ter que, de novo, voltar a pensar, a desenvolver alguns blocos regionais para ir expandindo, porque é isso, a gente não vê mais cerca, né? Então, se tu não vê cerca hoje, para tu montar uma estrutura de cerca, mangueira e compra de animais, é algo, né, muito grande, muito grande. Mas o potencial é gigantesco, né? E a gente vê, eu tinha uma propriedade, até essa propriedade, o dono faleceu alguns anos atrás, e o gerente era um gênio, o cara manejava em Pontão, bem perto de Passo Fundo, numa zona sojeira ao extremo, assim, né? O miolo da soja ali. E o cara montou uns pivôs para pecuária, irrigando Tifton de alta produção, azevém, botava leguminosa, botava chicória. Então, um sistema redondo de produção de gado no meio do Planalto, no meio da soja. E o cara desenvolveu e mostrava que ele estava produzindo mais que os sojicultores na região, né? Porque é isso, ele comprava animais da metade sul, da fronteira oeste, animais de boa genética, e ele estava numa região que tinha déficit de produção. Então, ele conseguia agregar muito valor vendendo para frigoríficos locais ali, e o cara fez um sistema redondo de produção, com água nos piquetes, né, com centro... Ele fazia no pivô, né? Tu trabalha bastante com áreas de pivô, né? Mas é isso, na pizza tu consegue fazer um centro no miolo dele ali, com mineralização e água disponível, aonde tu faz todas as fatias e todas dão para esse centro de manejo ali, onde sempre tem acesso. E nisso ele trabalhava com altas cargas e com alto desempenho. A gente chegou a produzir nessa área 1.800 quilos de peso vivo hectareano. Então, se a gente transformar 1.800 quilos de peso vivo em sacos de soja, a gente vê quanto dá para se produzir em sistemas, né, como esse. E é uma pena que são poucos ainda que estão aí fazendo. Mas eu acho que é um processo que vai caminhando, né? O trigo está uma dificuldade muito grande, né? O pessoal não quer mais produzir trigo. Primeiro porque, né, tu ganha pouco, e segundo que da nossa primavera chuvosa acaba o trigo, né? Então, tu tem um trigo de baixa qualidade, pouco valorizado, né? A canola vem entrando com vem aumentando a canola nos últimos anos, então tem bastante gente indo para canola. E tem áreas de pousio, uma área onde vale 150 mil ou 100 mil reais o hectare, tu passar o inverno sem produzir nada, isso não existe, né? Que lugar do mundo fazem isso? Não existe. Como é que tu tem uma área? E, Pedro, não é uma nem duas. São muitas áreas que tu vê aveia guaxa,
tu vê, é impressionante, é impressionante. E numa área onde o valor da terra vale muito, se tu não rentabilizar isso, como é que tu tá vivo? E é isso, muita gente não tá mais viva, né? Muita gente tá mal, né? Tá num processo, óbvio, devido a intempéries, né? Devido ao clima, mas também muito devido a manejo. A gente também tem que botar o dedo, né? Não é óbvio, o clima vem influenciando e vem atrapalhando, mas a gente não vem fazendo dever de casa. A gente vem produzindo de maneira equivocada. Então a gente tem que botar o dedo dentro da porteira, tem que ser um pouco mais responsável, ao meu ver. Né? Eu acho o clima é um grande gargalo e vai continuar sendo, e pode ser que piore. Eu preciso me planejar para isso. E a pecuária é parte dessa solução. É parte dessa solução. Integração lavoura-pecuária, e não é integração lavoura-pecuária, lavoura no verão, pecuária no inverno. Olha, essa área eu não estou produzindo soja, eu vou perenizar uma braquiária por 4 anos, daqui a 4 anos eu volto com a soja. Isso é tu ter rotação, né? Tu parar essa área, ó, tô com problema de risoptônia, eu vou entrar com uma perene, eu vou transformar o sistema. A pecuária para mim, não é parte da solução, para mim é a solução. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso e, poxa vida, quantos anos a gente escuta que ela é a solução, né? Há muitos anos a gente já vem que, olha, a pecuária não é o problema, a pecuária não é quem está compactando, né? A gente pode ter uma compactação subsuperficial, óbvio, num rapador onde tu está com um azevém de 4, 5 centímetros, ela vai ser um problema. Mas Sim. Se eu manejar na altura certa, se eu trabalhar com a carga certa, eu não tenho problema, eu tenho só benefícios. Então, é puxar isso e desenvolver em cima disso, né? Então, de novo, o clima vem nos prejudicando, mas a gente precisa aprender com ele, porque não vai ser solucionado por conta própria. A gente vai precisar entender ele e trabalhar em cima disso. Não tem muita solução. E para isso a gente vai ter que fazer rotação, para isso a gente vai ter que fazer uma base de perene, para isso a gente vai ter que ter planejamento, vai ter que guardar comida. Quem é que guarda comida hoje? E a gente não tem como regular oferta e demanda. A gente sempre, um bom planejamento forrageiro, vai ter um momento que vai sobrar comida. Vai ter momento que vai sobrar comida, senão o meu planejamento tem problema. Eu não consigo deixar a oferta e a demanda redonda, alinhada, uma em cima da outra, durante 365 dias. É impossível. Eu preciso trabalhar com algum momento com sobra de comida. E o que eu faço nesse momento? Eu preciso guardar essa comida. Porque vai vir seca, vai vir chuva em excesso, vai vir geada no cedo, a minha aveia vai demorar a produzir. E para isso eu preciso ter parte da solução dentro da porteira. Eu não posso chegar num momento desse e eu sair para comprar pré-secado, até posso, mas daí eu estou deixando de ganhar dinheiro, né? Porque eu preciso ser eficiente na produção de comida dentro da porteira. Óbvio, eu posso comprar uma ração, não tem problema, isso faz parte do processo. Mas se eu fizesse isso de maneira eficiente dentro da porteira, eu vou ter uma propriedade mais rentável. Muito bom. Dudu, infelizmente estamos chegando no nosso tempo. Papo voou, papo bom, né? Jogo bom anda tô evitando falar em Copa, tô meio abalado em questão de ontem, mas jogo bom passa rápido e foi uma conversa muito boa, cara. Eu deixo para te dar o recado final aí, tu já deu uma série de mensagens muito boas. Fica à vontade aí para disponibilizar teu contato, tua rede, e a gente bota na descrição aqui do episódio, e tenho certeza que te contactaremos outras vezes, porque não conseguimos abordar tudo que imaginávamos, mas abordamos muita coisa e a mensagem que tu deu foi muito clara, didática, responsável e bem criteriosa. Fica à vontade aí para dar o recado final para os nossos ouvintes. Perfeito. Obrigado, Pedro. Eu acho, mais uma vez, que não me entendam mal nesse negócio que eu falei do produtor, né? Mas eu acho que a gente muitas vezes fica nessa defesa total que está tudo certo e não está tudo certo, né? Eu acho que precisamos, nós como técnicos, né, Pedro, como girando em muitas propriedades, a gente tem que botar a nossa responsabilidade, né, de desenvolver isso, mas o produtor também ele tem sua responsabilidade. E a gente tem um bem muito precioso que é a terra, que é o solo, e a gente precisa produzir de maneira eficiente.
Então, né, que não me entendam errado, mas o que eu quero de novo, eu quero propriedades rentáveis, eu quero produtores felizes dentro do negócio, ganhando dinheiro dentro do negócio, sendo um modelo intensivo de 50 hectares ou um modelo mais extensivo de 3.000, 5.000 hectares. Então, eu preciso pensar em modelos eficientes, dependendo do tamanho, né? O tamanho não mostra muito, né? O que mostra é a maneira de se fazer. Então, só para que não me entendam errado. Bom, eu fico à disposição de todos, né? A rede da PGG, né? A gente tem um Instagram da PGG Wrightson Seeds Brasil, ali é onde a gente bota bastante informação. Nós também temos um podcast, que é o Falando em Pastagens. Então, é um podcast com meu colega Leonardo. Nós fazemos tudo que engloba o mundo das forrageiras, a gente fala desde produção profissional de semente e a produção de comida conservada, já entrevistamos o professor Júlio, então a gente tenta tudo que envolve o nosso mundo, né, não sendo muito direto, só forrageira, genética, não, tudo que envolve isso, tudo que envolve o que a gente trabalha, então fiquem à vontade, a gente tem também no Spotify, YouTube, e meu Instagram é Eduardo VTA, então quem quiser me procurar, também o Pedro, para quem tem o número do Pedro, qualquer coisa ele pode passar o meu contato, fique bem à vontade. E bueno, no mais é isso, agradecer mais uma vez, Pedro, pelo tempo, pela oportunidade. Eu acho que, como eu disse no início, os podcasts hoje, para nós que andamos muito de carro, né, é um companheiro de viagem. Então, eu acho que é uma maneira muito, muito interessante de levar conhecimento. Acho muito legal que tem muitos projetos novos de podcast que, cara, há pouco tempo atrás isso não existia, né? Então, a gente ter essa maneira de estar pulverizando conhecimento, né? O pouco conhecimento que nós temos também não é nada muito grande, mas o que a gente tem, a gente conseguir passar, eu acho que é muito bom para a pecuária, muito bom para os sistemas no sul do Brasil. Muito legal, Dudu. Te agradeço. Vou fazer o encerramento, né? A gente está chegando. Esse foi o episódio número 66 do Horizonte Agrocast, com o tema Como dobrar a produção de carne sem comprar mais terra. O Dudu Eduardo Azevedo foi muito feliz nas pontuações e na troca de ideias, esclarecimento. E, bom, nos despedimos com um convite para nos seguirem no Instagram, da @pecuariaprm e Horizonte Agrocast, no TikTok, através do @Horizonte Agrocast, também no YouTube e Spotify da Pecuária PRM. Toda quinta-feira, um novo episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marxinal, de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe então um comentário, sugestão, crítica em qualquer dos canais disponíveis. Agradecemos muito a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, que é um projeto da Pecuária PRM. Um grande abraço, uma boa semana e fiquem com Deus.